Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras entra em campo neste domingo às 19h30 contra o Cruzeiro fora de casa. Jogo bastante importante aí para o campeonato. Se o Verdão quiser continuar na liderança, tem que pontuar nesse jogo. Palmeiras tem 22 pontos, o Cruzeiro está na terceira colocação com 20, diferença de 2 pontos, galera. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo aí sobre essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar agora, acho que é o principal jogo da rodada. Cruzeiro e Palmeiras, dois times que estão no momento especial, né? Especial. Cruzeiro vivendo o grande momento dele depois da era SAF, desde que foi vendido lá atrás, né, para o Ronaldo. O Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro. De lá para cá, eu acho que esse é o grande momento desse Cruzeiro, com o time encaixadinho, um treinador que encontrou uma maneira de jogar, que pode sonhar de novo com coisas grandes, porque esse Cruzeiro tem capacidade e bola nesse momento para sonhar com coisas grandes, contra esse Palmeiras super habituado a elas, né? Um time que está super acostumado a vencer, né? E também está num momento incrível, com o elenco recheado. O que você está imaginando para esse jogo de domingo, hein, Jéssica? Porque promete ser um grande jogo lá no Mineirão. Eu tô imaginando muito equilíbrio, mas eu acho que essa é a partida que vai tirar a verdadeira prova desse elenco do Cruzeiro. Se esse grupo vai disputar, vai brigar por taça pelo campeonato ao longo do ano ou não. Porque o Palmeiras chega muito saudável para esse jogo, mas o Cruzeiro também, né? E o Cruzeiro está numa excelente fase. Descansado, né, Jé? Descansado, as duas equipes estão descansadas, então essa dosagem de carga no Palmeiras foi feita de uma maneira perfeita, tanto que o Palmeiras conseguiu o resultado mesmo, revezando de vez em quando algum jogador, fazendo rodízio de jogadores, e o Cruzeiro consegue chegar muito bem encaixado. Depois que o Leonardo Jardim colocou os pingos nos is no Cruzeiro, a gente viu uma equipe se formar, um time realmente ter uma cara e ter competitividade. Acho que esse enfrentamento vai ser bem interessante da gente ver, até como o Palmeiras também vai se comportar. Claro que o Palmeiras a gente sabe que sempre segue, né, uma regularidade em desempenho e tem essa mentalidade de vencer os jogos e de se adaptar à partida, mas ao mesmo tempo vai enfrentar um adversário que tem muita qualidade técnica, que é o Cruzeiro, né? E hoje com muita energia, graças a essas mexidas que o Leonardo Jardim fez. Esse é o jogo que eu gostaria de estar no Mineirão, Alex. É de jogo assim que eu gosto. Todos os ingressos esgotados. Cerca de 60 mil pessoas vão estar no Mineirão para esse Cruzeiro e Palmeiras. Tenho ótimas expectativas na despedida de Estevão. É o último jogo de Estevão. Estevão revelado no Cruzeiro, inclusive, né? Enfrentando o ex-clube dele. Lá ele era chamado de Messinho, né? Messinho. Vai fazer a sua despedida do Brasileirão jogando contra o Cruzeiro. E lá, se eu não me engano, não deve ter sido, mas foi um dos primeiros jogos que ele entrou no profissional. Eu estava lá naquele jogo, que foi o título do Campeonato Brasileiro, né, de 2023 do Palmeiras, e eu fui fazer o troca de lá, no caso, eu e a Joana, né? E ali ele entrou no segundo tempo, nessa parte final. Eu vejo assim, o Cruzeiro ele teve um momento muito bom com o Seabra, né? Muito bom, de ficar ali na parte de cima e depois se perdeu. E depois daquilo, realmente, ele se encontrou agora. E chega-se aí, pelo jeito, mais um belo treinador, porque o histórico do Leonardo Jardim já diz por si, que realmente demonstra sua capacidade de pegar um time desse, colocar nos trilhos, fazer os jogadores e o clube entender esse rumo. E vem aí um grande desafio, que é Palmeiras, né? Time que já está solidificado faz tempo, com casa cheia, jogando em casa, tudo para a gente ver. São dois times que hoje jogam muito bem, estrategicamente nesse sentido, mas hoje poder ver um jogo desse jeito entre Cruzeiro e Palmeiras, colocando o Cruzeiro numa condição que ele atingiu para valorizar esse jogo. Eu vejo um jogo, a princípio, muito difícil. De repente, dois, não sei né, se... Para os dois. Para os dois, nesse caso, para os dois. Não é nada que vai decidir o campeonato ou o ano, enfim, porque é jogo perigoso. Mas vamos ver como que o Cruzeiro realmente se comporta num jogo desse tamanho, que já voltou individualmente e coletivamente nessas duas linhas de 4 dele ali. Matheus Pereira produzindo bem de novo. Gabigol
com o Caio Jorge também produzindo super bem, enfim, jogo interessante. E vejam vocês, o Cruzeiro, dependendo, claro que depende, não é fácil a combinação, depende de alguns outros resultados, mas o Cruzeiro pode terminar a rodada também como líder do campeonato. Se vencer o Palmeiras, ele ultrapassa o Palmeiras, vai a 23 pontos. E dependeria de uma derrota do Flamengo ou empate do Flamengo, que o Flamengo perdesse pontos para o Fortaleza. Se isso acontecer, o Cruzeiro termina a 11ª rodada como líder do Campeonato Brasileiro. Veja vocês, a gente pode ter 4 times essa rodada terminando como líder do Brasileirão, né? Um equilíbrio que a gente já está acostumado a ver por aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui a dica do... lembrando só que a dupla de zaga titular do Palmeiras está fora, né? Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos e não enfrentam o Cruzeiro, então é provável que a zaga tenha o Bruno Fux e Mikael. Bruno Fux e Mikael devem jogar como titulares contra o Cruzeiro. De Cruzeiro e Palmeiras, a gente coloca na tela e essa reguinha que aparece no meio aí se refere a todos os campeonatos, todos os torneios que os clubes estão jogando, os últimos jogos, né, obviamente. Então o Cruzeiro, é terceiro colocado do campeonato, vem subindo assustadoramente, tem 20 pontos. Em 10 jogos, o time do Cruzeiro tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcou 15, sofreu 7 gols. Nos últimos jogos, olha que legal, são 3 vitórias e 2 empates. Estão fora da partida Matheus Henrique, João Marcelo, Vilauba e Wanderson. Wanderson tem um ponto de interrogação. O Vilauba e o Wanderson são titulares desse time. São jogadores fundamentais, aliás, para o Léo Jardim. Então, é um problema grave. Problema grave. Palmeiras líder, 22 pontos. Em 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 11, sofreu apenas 6 gols. 4 vitórias e 1 derrota na reguinha ali que mede, né, os últimos jogos. Felipe Anderson fora, Bruno Rodrigues fora, Gustavo Gomes suspenso e Murilo também suspenso. 2 jogadores suspensos. O Abel será que está suspenso? Nem sei mais, porque... Não, ele já cumpriu contra o Flamengo. Jogo sim, jogo não. Mas enfim, eu acho que vai ser realmente um grande clássico, né, Ivan? Um jogaço. Já tivemos uma prévia com Palmeiras e Flamengo, agora Palmeiras e Cruzeiro. O time do Leonardo Jardim é um time que gosta de se impor. E tenho certeza que vai tentar fazer isso dentro de casa. Não podemos excluir da análise o excelente aproveitamento do Palmeiras fora de casa. E acho que é uma forma que ele se sente mais confortável para jogar, por incrível que pareça. Como o Flamengo também se sentiu muito confortável em atuar dessa forma contra o Palmeiras aqui em São Paulo. E se a gente reparar no que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal, vale lembrar que os 2 zagueiros titulares do Palmeiras não estarão à disposição, isso. Gomes e Murilo. Os zagueiros que devem jogar pelo Palmeiras são defensores que conseguem a ligação direta com qualidade. O Fux é um deles. Principalmente o Fux. Então, o Palmeiras deve usar muito, ou basicamente a mesma estratégia, mesmo jogando em casa contra o Sporting Cristal, que o Sporting Cristal realmente fez de tudo para que o Palmeiras jogasse dessa forma, né? Então, ali foi estudado pelo treinador. Eu acho que o Palmeiras deve usar muito a mesma estratégia para tentar surpreender o Cruzeiro, ou seja, recuperar e ligar. Ô Berna, no segundo turno nós voltaremos a ter os confrontos entre esses que, vamos chamar de cabeça de chave, já que a gente tem agora o torneio de Roland Garros e o João Fonseca está arrebentando. Então esses 3 primeiros aí. Nós já tivemos até aqui a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, nós já teremos agora Cruzeiro e Palmeiras e já tivemos o Cruzeiro que venceu o Flamengo. No último minuto. A única derrota do Flamengo é para o Cruzeiro. E o Cruzeiro jogou muito melhor do que o Flamengo naquela partida, né? Eu imagino um Cruzeiro até muito parecido com aquele jogo contra o Flamengo, marcando muito forte a saída de bola do adversário, com muita força. Aí você tem uma questão, o Cruzeiro vai jogar em casa, então ele vai jogar dessa forma, ele vai abafar o Palmeiras. E como disse o Ivan, o Palmeiras se sente mais confortável jogando dessa forma. Quando o adversário sobe as linhas e o Palmeiras tem espaço para fazer isso que o Ivan falou. Né? Não é chutão, ligação mesmo, para o Estevão. E o Estevão vai jogar essa partida. Ainda teremos Estevão. Então é o seguinte, no jogo contra o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo baixou as linhas, deu a bola ao Palmeiras e falou, se vira aí. E o Palmeiras não conseguiu jogar. Porque o Palmeiras tem dificuldade de propor o jogo.
de ser aquele time que vai exercer o protagonismo. Ele vai ter mais a bola, e vai ter qualidade com a bola, mas ele não vai finalizar tanto, ele não vai ser tão agressivo. Contra o Cruzeiro, eu imagino, diante do que a gente viu aí nos últimos jogos do Cruzeiro, principalmente na partida contra o Flamengo, um time com uma marcação sufocante na saída de bola do adversário, com o Caio Jorge sendo um ótimo finalizador, tá jogando muita bola o Caio Jorge, a gente fala muito do Yuri Alberto, tá machucado, né? Tá jogando muito no Corinthians, mas o Caio Jorge tá arrebentando no Cruzeiro. E de repente o Gabriel, com a ausência do Wanderson, jogando como segundo homem. O Gabriel tá jogando um pouquinho recuado. Virou garçom, virou garçom. Fez isso nos 2 gols do Cruzeiro. Assistências do Gabriel. 2, né? Quem tá jogando muito, impressionante como um dá voltas, Lucas Silva. Jogador que foi fundamental naquele bicampeonato do Cruzeiro 13-14, foi pro Real Madrid, não deu certo, foi pra França, não deu certo, Grêmio. foi pro Grêmio, não deu certo, veio pro Cruzeiro, tá arrebentando. Então, assim, é o que eu falo sobre grande técnico. Aquele cara, o grande técnico pra mim tem 2 virtudes. E vocês podem discordar de mim, tá tudo certo. É o cara que melhora os jogadores que tem, tá? Então, por exemplo, você pega lá um Lucas Silva, que tava esquecido, fala, não, esse cara tem qualidade. E é aquele cara que se adapta às circunstâncias, que não tem um modelo único de jogar. Então, peraí, eu vou jogar contra o Palmeiras, na casa dos caras, como é que eu vou fazer? Eu vou partir pra cima? Não. Dá a bola pros caras. Felipe Luiz foi bem naquele jogo, embora tenha ido pessimamente contra o Tátira pela Libertadores. Então, eu imagino essa proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ficar parado lá atrás. Ô Ivan, é coincidência a saída do Dudu, que mexeu de tal forma que o Cruzeiro melhorou com a saída dele, como se houvesse realmente um... Eu ia falar laranja podre, mas é chato falar isso. Eu acho que não tem a ver com o ambiente. Porque os problemas começam à medida em que o Dudu vai percebendo que ele não vai ter tanto espaço. Tanto é que surge a informação que ele pede a cabeça do Léo Jardim. Então, mas não contaminou o ambiente interno? Eu discordo de você, Ivan. Eu acho que teve um problema ali, sim. Eu acho que começa com o Leonardo Jardim colocando de forma clara o que o Cruzeiro precisa fazer. Nós vamos causar rupturas aqui. O senhor está de acordo ou não? Estou de acordo, pode fazer. E o Pedrinho ficou do lado do técnico. Pedrinho ficou do lado do técnico. Sabe qual jogo que pra mim é o marco dessa história? Cruzeiro e São Paulo no Morumbi. Quando o Gabigol não entra. Exato, os 2 ficam no banco, inclusive. Os 2 no banco, acho que o Dudu entrou naquele. Entra no finalzinho. No finalzinho daquele jogo. E o Cruzeiro empata com o São Paulo no Morumbi. Exato. Depois de tomar 1-0. Aquele jogo pra mim é um marco da virada do Cruzeiro. O senhor gastou bastante. E o senhor não consegue sair do lugar com o que o senhor gastou. O senhor quer me ouvir? Eu vou fazer isso, eu vou causar rupturas. O senhor está de acordo? O senhor está comigo ou não está comigo? Estou de acordo. Pode fazer. Ele foi lá e botou Gabriel e Dudu no banco de reservas. O Dudu se rebelou e deu no que deu. O Gabriel, por incrível que pareça, está tendo a paciência necessária. O que o Gabriel está fazendo na equipe do Cruzeiro não é uma novidade na carreira dele. Quando o Dorival bota ele e o Pedro juntos, ele era o cara que mais saía da área para poder fazer associações ali. E o Pedro foi rei da América naquele ano, 2022. Né? Então, eu acho que começa quando o Leonardo Jardim chega. E aí sim as coisas são colocadas de uma maneira clara. Sem maiores comparações, hein? Não me entendam mal, mas é mais ou menos o que acontece com o Neymar. Então, assim, se o técnico banca o jogador e não, ou se o presidente ou o CEO banca o jogador e não o técnico, como vem acontecendo sempre quando o Neymar joga ou está no time, né? Essa é uma situação. A outra é o que aconteceu com o Pedrinho BH, que bancou o técnico e falou, olha, quem não estiver satisfeito, vaza. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!